Alunos, vamos para a nossa aula 5. Nessa aula vamos falar sobre as referências bibliográficas, que ainda vai nos ajudar naquela etapa naquela segunda etapa de atividade que nós temos lá na plataforma, né? Uma vez que você fez citação, vai precisar referenciar para informar para o seu leitor de onde você tirou aquela informação. Vamos lá. O objetivo dessa aula é instruir sobre como elaborar as referências bibliográficas, apresentar as normas da BNT para referenciar essas fontes e expor alguns modelos mais comumente utilizados, porque existe uma série de instruções sobre referenciar toda sorte de coisas. Só que vamos colocar aqui o que são mais comumente utilizados, não que os outros não devam ser utilizados, mas se de repente alguém tiver alguma outra fonte que não seja essas que nós expusemos aqui, aí pode entrar em contato comigo, eu mando a norma ou então ajuda a procurar qual seria a maneira adequada, tá bom? Então, como eu disse, é nessa parte do trabalho que o aluno deverá referenciar o material pesquisado, tais como apostilas, livros, site, etc., bem como referenciar entrevistas e demais documentos utilizados na elaboração do trabalho. Então, tem como consultar as normas nessa apresentação, nessa aula que vai ficar disponível. Temos também lá o modelo PDF dentro da nossa plataforma, que é o TCC Pronatec Manual e Normas Gerais. E como eu falei no outro slide, se vocês tiverem qualquer dificuldade, só me falar o que vocês estão tentando referenciar, que eu explico a maneira certa de fazer a referência, tá? Para que vocês não tenham nenhum problema com isso. Eu já vou começar a apresentar alguns modelos, porque eu acredito que assim a gente aprende melhor. Então, quando você tem um livro em mãos, você deve atentar para que na sua referência tenha as seguintes informações: o sobrenome do autor em caixa alta, o nome do autor, seguido vai ter o sobrenome do autor em caixa alta, uma vírgula e o sobrenome do autor na sequência, né? Pode utilizar o nome do autor e o outro sobrenome, ou pode usar apenas as iniciais, como nós temos aí nesse modelo. O título deve vir em negrito, né? E depois disso a edição, a cidade, a editora e o ano de publicação. Perceba que é só o título que vem em negrito. Então, nesse caso, no exemplo a seguir, nós temos aí o livro chamado Microbiologia, Conceitos e Aplicações. O título é só Microbiologia. Conceitos e Aplicações é subtítulo, então não precisa ser negritado, tá bom? E aí, segunda edição, essa é a forma que coloca as edições, se fosse primeira, segunda, terceira, quinta, não é o numeral segundo, é o 2 ponto e a D da forma que tá ali. Aí é a cidade, 2 pontos, é a editora que publicou e o ano de publicação. Então vamos lá, pode ser que você tenha um livro lá para referenciar, mas não necessariamente o livro, né? Você referencia um livro quando, por exemplo, foram os mesmos autores que escreveram todo o livro, né, por exemplo. Mas se é o caso de um livro de 10 capítulos mais ou menos, pode ser independente da quantidade de capítulo, mas que cada capítulo foi escrito por um autor diferente, que é comumente chamado de coletânea, é um tipo de livro. Então, é melhor que você referencie só o capítulo, porque se você colocar o nome dos organizadores dessa coletânea, ele não vai corresponder necessariamente a pessoa que escreveu aquela ideia, entendeu? Então, nesse caso, a gente indica a citação do capítulo do livro. E aí, você vai falar quem é o autor do capítulo, vai dizer qual é o título do capítulo e em qual livro que ele está, né? Vamos lá. O que deve conter na referência? O sobrenome do autor em caixa alta, exemplo dos demais que a gente viu. O nome do autor do capítulo, daquela forma, né? O caixa alta, aí tem a vírgula, aí vem o nome. Em caixa baixa, ou vem as iniciais seguida de ponto, né? Aí vem o título do capítulo e a informação in. Essa informação in significa que ele está dentro de uma outra obra. É um texto que está dentro de uma outra obra, nesse caso, um capítulo que está dentro de determinado livro. Então, esse in vai mostrar
que ele está dentro do livro tal, organizado por tal pessoa, entendeu? Aí depois do in, só escreve in e 2 pontos, vem de novo aquela informação de sobrenome do organizador do livro, pode ser um ou mais organizadores, né? Seguido dessa informação entre parênteses, org, ponto. Se organizou, aí só acrescentar um S, org, S, né? E aí, título da obra do livro em negrito, o local da publicação, a editora e o ano. E de preferência também pode colocar qual é a página que inicia e que finaliza o capítulo. É uma informação também interessante de colocar para que o leitor saiba se posicionar melhor na hora que ele acessar essa obra. Entendeu? Aí nesse caso, o que vai ficar em negrito não é o título do capítulo, mas o título do livro mesmo, onde está o capítulo. Tudo bem? Se estiverem buscando informação em um site, às vezes você pode encontrar um documento lá em PDF que tem a informação completa. Às vezes é um artigo de revista que está lá o nome certo, a editora que publicou. No documento tenha todas as informações. Mas se a informação for direto do site, né, nós temos formas para referenciar também, né? O que deve conter nessa referência? O sobrenome do autor, o nome do autor, o título do texto, ano, link e data de acesso. Por que precisa do link da data de acesso? Porque nesses trabalhos científicos e acadêmicos, como eu falei em outras aulas, é interessante que o autor, ele sempre deixa o trabalho dele de maneira mais clara possível, a fim de que aqueles que queiram replicar ou fazer os mesmos passos, né, da pesquisa consigam fazer isso. Né? Então é importante deixar o link, caso alguém queira saber se exista mesmo, ter acesso a esse texto, e a data de acesso por quê? Porque às vezes um texto foi tirado do ar. Então significa que na verdade você não encontrou, que você mentiu no trabalho e não está ali? Não. Significa que em algum momento, naquele momento que você acessou o trabalho, estava lá, e pode ser que por algum motivo ele foi tirado do ar. Então, colocar essa data que o documento foi acessado, a informação foi acessada, é importante e faz parte dessa referência para sites, tá bom? Artigo científico é um artigo publicado dentro de uma revista científica, certo? E aí, isso se assemelha um pouquinho à situação de referenciar capítulo de livro, porque você vai referenciar um artigo científico que está dentro de uma revista, tudo bem? Então, vamos lá. O que deve conter nessa referência? Sobrenome do autor do artigo em caixa alta, como aconteceu nas outras vezes, vírgula, o sobrenome, e se tiver mais um sobrenome em caixa baixa, ou pode utilizar aquela possibilidade de colocar só as iniciais, seguida de ponto. E aí vem o título do artigo, e aí nesse caso não precisa escrever o in, não precisa dizer que ele está dentro da revista. Para a revista só bastaria escrever o nome da revista, e aí nesse caso é o nome da revista que vai em negrito, tá bom? Já não é o título do artigo, é o nome da revista. E aí seguida do volume daquela revista, representado só pelo sinal de V, ponto, e o número do volume, e o número da edição também, da mesma forma, N ponto e o número da edição. E aí, semelhante ao que aconteceu no livro, a gente indica também, é indicado informar quais são as páginas que começa e termina esse artigo científico, né? E aí perceba que não é PG, não é PGS, a indicação das páginas, tanto para artigo científico quanto para qualquer outra indicação que você fazer de página, para dizer que naquele local específico que está o texto que você acessou. É só a representação, é só o pezinho ponto e o número das páginas. Se for só uma página, você coloca só o número. Se for uma sequência de páginas, mais de uma página, você vai colocar o número que começa e o número que termina esse trecho todo que você leu, esse artigo todo que você leu.
tá? E aí, no caso de revista, não coloca só o ano, como nas outras publicações que a gente viu. Também colocam uma sigla do mês que foi publicado, porque revistas, elas têm uma periodicidade determinada, né? Ou às vezes elas são publicados 4 por ano, 3 por ano, né? Período, né? Trimestral, quadrimestral, bimestral, né? Então depende muito da revista. Então é indicado que coloque o mês. Não escreve o nome inteiro, essa é a forma que escreve, só as 3 primeiras letras em minúsculo mesmo, vírgula, e o ano. Eletrônicos de eventos, o que seria isso? Bom, esses são chamados eventos científicos que solicitam ou aceitam a apresentação de trabalhos, né? E aí eles determinam qual é o perfil das pessoas que podem publicar trabalho. Alguns eventos podem determinar que seja só aluno de graduação, outros podem determinar que seja só professor com determinada formação, enfim. Cada evento vai ter um perfil. No geral, quem faz os eventos são as associações representativas das áreas de conhecimento, né? Ou de determinadas profissões também, pode acontecer, entre outras possibilidades. Então, tá lá. Vamos dizer que tem o curso lá de matemática, né? Na Universidade do Bico do Papagaio, né? Eu tô só dando um exemplo aqui fictício. E aí, os professores lá resolvem, junto com outros professores conhecidos de outra instituição, fazer a semana de matemática da instituição. Pronto, ela faz esse evento e ela pode aceitar a apresentação de trabalho. Significa que qualquer pessoa que tiver interesse em escrever um artigo, né, um trabalho acadêmico, nessa linha de matemática, no interesse do evento, pode mandar para lá. Esse artigo vai ser avaliado por pares e ele vai poder ser publicado. O que acontece geralmente nesse tipo de evento científico? A pessoa que mandou o trabalho tem seu trabalho analisado por uma banca, né? Algumas pessoas dão parecer sobre esse trabalho e uma comissão científica aprova ele ou não. Uma vez aprovado, eles exigem que a pessoa que mandou o trabalho vá defender o trabalho, né? Semelhante a um TCC, né? Vai lá e apresenta aquele artigo que preparou, né? Aquele trabalho, para outras pessoas que estão participando do evento saber do que se trata aquela determinada pesquisa. E aí, depois de apresentado, né, nesse evento, esse trabalho é publicado nos anais dos eventos, né? Antes fazia-se os anais de forma impressa, né? Mas hoje com a internet, né, com essa possibilidade de colocar os dados na nuvem, né, não precisar carregar, ter custos adicionais. Então, tem sido bastante usados os anais eletrônicos que ficam, na verdade, no site do evento, em alguma pasta, em algum ambiente, e lá todos os trabalhos que foram publicados no evento, que foram apresentados no evento. E esses trabalhos podem ser referenciados sim, claro, porque eles são dessa natureza acadêmica ou técnica, a maioria, acho que em quase todas as vezes, né? Ou vai ter um cunho acadêmico, ou vai ter um cunho técnico mesmo, relacionado a uma área profissional, que é o nosso interesse aqui, entendeu? E aí, se eu sou da área de matemática, eu posso ir no site desse evento e procurar artigos lá que foram publicados no evento que eu tenho interesse e utilizar na minha pesquisa. E aí, como que eu vou referenciar esses trabalhos? Vamos lá. Eu coloco da mesma forma o sobrenome do autor em caixa alta, seguido da vírgula e do nome do restante do sobrenome em caixa baixa, ou representado por siglas, seguido de ponto, né? Coloco o título do trabalho, aí eu coloco aquela expressão in, para dizer que é dentro de determinado evento. Aí eu coloco o nome do evento em caixa alta, sem negrito, coloco o mês de realização, o ano, local de realização, e devo escrever que são anais eletrônicos, e a gente deve escrever que esse documento foi acessado na data tal, né, invertendo a ordem, ele está disponível no site tal, coloco o endereço eletrônico, e que ele foi acessado na data tal.
pelo mesmo site que ele seja válido, então precisa que você acessou esse momento naquele tempo, entendeu? Então, quando você colocar o site, onde faz assim, a informação de passar, você coloca esse de maior ou menor, assim, só deixar claro, esse Bzinho aqui, né? Eu não sei o nome certo, mas se a gente coloca o endereço eletrônico dentro dele, só claro onde começa, onde termina o site. Tá bom? Então, a gente pode explorar isso mais lá no fórum, mas é muito a situação dos outros, semelhante à revista e semelhante ao capítulo de livro, é uma publicação que está dentro de uma situação. Nesse caso, não é livro, não é revista científica, é um evento que tem um espaço lá para esses anais, ok? E aí tem um modelo de como a gente pode fazer isso. Dá para referenciar também, né? E que deve conter. Da mesma forma, o sobrenome do autor, isso não vai mudar, né? Caixa alta, seguido de vírgula, o nome em caixa baixa ou as siglas seguidas de ponto, o título da reportagem, o nome do jornal em negrito, o local da publicação, né? No caso aqui a cidade Rio de Janeiro, o ano, né? O ano, esse ano 90 aqui, não é o ano que a publicação aconteceu, é o ano de existência da publicação, entendeu? E aí, então, esse é o ano de existência da publicação. E aí, o número, semelhante ao que nós vimos antes, é só o N ponto e o número, né, da publicação. A página onde essa publicação está, se tivesse mais de uma página, bastaria colocar o tracinho ali e colocar a página que termina, né, a reportagem, vírgula, dia, mês e ano. O mês também não precisa ser completo, pode ser só as 3 primeiras letras, isso porque um jornal costuma ser diário, ok? Então, em relação a isso, se assemelha a várias outras publicações que a gente falou também. Então, eu não falei lá atrás, em algumas situações que apareceu ali que vocês devem pensar, mas como que eu vou saber o volume da revista? Como que eu vou saber o ano da existência daquele jornal? Como que eu vou saber o número de série que às vezes pede, o volume, o número da publicação, tal. Essas informações todas costumam ter na própria publicação. Quando é artigo, costuma ficar no topo ou no rodapé dos artigos, né? No jornal também sempre vai ter. Então, são informações que ficam fáceis, né? E nós vamos ver sobre ficha catalográfica também. E aí vocês vão ver que muitas informações em relação a livro e capítulo de livro, e alguns relatórios até, a gente pode pegar informação diretamente da ficha catalográfica, que fica mais fácil. E aí, em relação a reportagens, revistas, outras formas, é só procurar na publicação, que com certeza vai ter ali de maneira fácil, tá? Então, não é um dado assim, é difícil de conseguir, não. Sempre fica com bastante destaque, é só de fato escrever, tá bom? E aí, importante, esses são apenas alguns dos modelos de referência de acordo com as normas da BNT, são vários, né? Mas a gente colocou esses porque são os mais comumente usados, né? Então não precisa colocar uma infinidade de possibilidades como a norma tem, porque ela tem que pegar o que for possível, né, de ser referenciado já para instruir as pessoas que vão trabalhar com aquele determinado tipo de referência. Não é o nosso caso. E aí eu reforço que se alguém tiver alguma dificuldade, não sei como é que eu vou referenciar isso, não está nos modelos, pode entrar em contato comigo lá pela plataforma que eu vou auxiliar vocês a encontrar a forma de fazer a referência correta, tá bom? Agora que já tem os conhecimentos necessários, vocês já poderão concluir a segunda atividade avaliativa na plataforma virtual, quem ainda não fez, mas eu também vou reabrir o prazo, né, já que vocês passaram a ter mais informações depois dessa aula aqui virtual, essa aula gravada, então vou reabrir o prazo, quem não fez ainda vai poder fazer ali da forma correta, tá? E postar novamente. Vou colocar um prazinho aí de
mais ou menos uma semana para quem quiser fazer os ajustes necessários, tá bom? Então, estamos finalizando essa aula. Eu gostaria só de deixar um modelinho. Então, no final do nosso documento do TCC, as referências vão estar assim. Eu deixei modelo lá, diferente do corpo do texto que fala que pode ter espaçamento 1,5, nas referências é espaçamento simples, com um espaço simples entre uma e outra, e as referências precisam ser ordenadas em ordem alfabética, tá? Não é só colocar aquele amontoado de referência aqui, não. Então, tem que sempre é o sobrenome do autor que vai começar a referência, né? Então, por esse primeiro sobrenome, faz-se ali uma ordem alfabética para a sua referência, né? Então, ela vai ser justificada como o restante do texto, e em relação ao espaçamento, como eu falei, a diferença é que aqui vai ser simples mesmo, né? Simples e um espaço entre linhas de cada um, porque ele vai ser sempre assim, bloquinho, não tem parágrafo entre um e o outro, é só a referência seguida da outra, pulando só uma linha, tá bom? Então,